Olá, olá! Sejam bem-vindos à minha aula live. Tudo bom com vocês? Vocês estão animados? Eu estou bem animada. Essa vai ser uma aula muito importante, né? Uma aula live muito importante. E se você não é meu assinante, você sabe que isso não fica salvo, né? Então você já cata lá o seu papel, a sua caneta, e eu tenho certeza que você vai precisar dessa aula e você vai precisar... Hello, Sheila, tudo bom? Vai precisar do que eu vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que no final eu tiro a dúvida de vocês. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Só que no finalzinho só que eu vou tirar as dúvidas, que eu abro para perguntas. Não vai demorar essa aula, né? A aula tem durado, as aulas, né? Tem durado 50 minutos e são aulas importantíssimas para o seu desenvolvimento, ok? Essa aula, eu me inspirei porque chega demais esse tema no setting terapêutico. Hello, Cristina. Chega demais esse tema no setting terapêutico e eu percebo que as pessoas não conseguem identificar quando estão nesse estado, qual estado de ultra disponibilidade, e ainda por cima elas não conseguem perceber que elas estão ultrapassando não somente, né, o limite do outro, mas também o seu próprio limite, adoecendo a relação, ok? Então, vamos lá. Vocês sabem que temporariamente eu dou boa noite aqui para vocês, mas eu preciso, né, principalmente aos que estão em Portugal, Austrália, a todos, né? Mas eu vou precisar desligar aqui os comentários para poder me concentrar e entregar o conteúdo para vocês, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ultradisponibilidade e você vai ver só o quanto, de alguma forma, né, isso pode te chocar, mas aquilo que você acha, né, que é ultradisponibilidade e que muitas vezes, né, você confunde até por achar que é porque você é uma pessoa que é intensa, que ama demais, né, que as pessoas não estão agora, né, preparadas para as pessoas intensas e que amam demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Ser ultra disponível é tóxico, é um traço tóxico da sua personalidade. Você vai entender por quê, qual máscara você usa e por que que isso intoxica a relação, adoecendo, né? Tanto você quanto o seu parceiro. Eu vou começar essa aula, contando. Existe até um vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso, esse vídeo inclusive, né, bombou. Contando o dia que eu cheguei para uma pessoa que eu amava muito, que eu dediquei boa parte da minha vida para essa relação. Fui super, ultra, mega disponível, afinal de contas, né? Eu abandonei temporariamente a minha carreira para poder servir essa relação. E um dia de muita discussão, eu cheguei para a pessoa, né, arrasada. Eu falei para ela assim, mas a relação estava acabando. Mas eu larguei tudo por você, eu fiz de tudo por nós, por essa relação. A pessoa bem calma. A pessoa virou pra mim e disse bem assim, olha, você fez porque você quis. Eu paralisei, eu congelei. As palavras ficaram presas aqui na garganta, você já passou por isso. Mas eu não tive tempo de me recuperar, porque a pessoa veio com outra. A pessoa voltou com outra e disse bem assim, sabe, porque eu não ia parar minha vida. Eu não ia deixar de fazer minhas coisas. Então você fez o que você quis. Aquela pessoa estava corretíssima. Corretíssima. E ela não imagina o quanto que ela contribuiu para minha vida, porque eu não tive contra-argumentar. Porque ela tinha toda a razão. E nesse momento, você deve estar pensando assim, mas dona Ana, que a pessoa foi injusta. E existem pessoas injustas assim, dona Ana. Eu não concordo com isso. Você faz tudo o que você faz porque você quer. Você se disponibiliza e você se afoga no meio de tanta coisa que você qual se responsabiliza para poder agradar, para poder ser aprovado, para poder pertencer na vida do outro porque você quer. Só que você vai entender, porque você pode até fazer porque você quer. Você pode ter até entendido essa aula, mas você vai entender principalmente por que você não consegue sair desse lugar. E o mais importante, por que você entra nesse lugar e como evitar, ok? Estão preparados? Então, a gente vai dividir essa aula em 3 momentos. No primeiro momento, quais são os sintomas, né? Porque às vezes não, gente, deixa eu falar pra vocês, a maioria das pessoas, eu vou colocar aí pra uma porcentagem aí de 95% das pessoas,
de forma empírica, né, observando aqui no setting terapêutico e as pessoas que chegam para mim nos comentários, nos vídeos, não têm noção de que estão ultra disponíveis. Elas estão totalmente cegas emocionais. E vocês vão entender qual emoção é que cega essas pessoas, que pode estar cegando você. Então, no primeiro momento, os sintomas, né, aliás, não vou usar essa palavra, as características de quem está ultra disponível. Depois, no segundo momento, né, por que você vai entender por que você faz isso? E creme de la creme, né? Eu não sei, eu falo essa palavra, encher o meu saco porque eu falo errado, mas eu falo assim, vou continuar falando a palavra. Creme de la creme, que é a cereja do bolo, no finalzinho, eu vou entregar para vocês o que pode fazer, o que inicialmente pode contribuir muito com a sua vida para você parar com esse movimento tóxico que é a ultra disponibilidade. Então, a primeira coisa, tá? Por que você, os primeiros os sintomas, os sinais de que você está ultra disponível. Primeira coisa, né, que eu separei aqui para vocês algumas características, tem outras, conforme eu for conversando com vocês, se eu lembrar, eu vou trazer para vocês aqui. Eu antecipo o problema do outro e eu tento resolver com a desculpa clássica. Não, sabe por que eu faço? Porque para mim é fácil. Não, eu antecipei o problema da pessoa, porque pra mim é fácil, não tem problema nenhum, eu faço isso aí com 2 pés nas costas. A pessoa pediu. Porque se a pessoa não pediu, você vai escutar o que eu escutei. Mas eu larguei tudo por você. Por que isso? Eu não ia deixar as minhas coisas pra fazer as coisas pros outros. E de novo, essa pessoa não está errada. As coisas são como são. Nós que fantasiamos. Fantasiamos porque criamos na nossa cabeça um ideal de parceria e vamos agir conforme esse ideal. Nesse ideal, eu tô com a pessoa perfeita, então eu vou fazer de tudo para não perder essa pessoa. Eu estou com uma pessoa que merece toda a minha devoção, que é diferente de dedicação. E dentro dessa devoção, eu vou trazer aqui uma outra característica para vocês. Dentro dessa devoção, eu crio, né, um cenário ilusório, onde eu acredito, inclusive, que a pessoa está vendo os meus movimentos. Gente, prestem bem atenção. Se você for fazer algo para a pessoa, entenda o seguinte, ela não tem a obrigação. A gente está falando de bom tom, é de bom tom que a pessoa agradeça, mas ela não tem a obrigação sequer de te agradecer. Porque pode ser, inclusive, que ela não veja o seu movimento como um ato de carinho e de amor. Para ela, pode ser o quê? Você não está fazendo mais do que a obrigação. Você não está fazendo mais do que é de um mínimo de uma relação. Porque depende tudo do quê? De perspectiva. Mas, dona Ana, e daí? Como é que eu faço? Eu sou uma pessoa proativa. Calma. Talvez até o final dessa aula você descubra que você não é uma pessoa proativa coisa nenhuma. Você descubra que você é um outro tipo de pessoa. Então calma. Que eu não saio por aí, né, fazendo aulas e formando, né, formatando pensamentos de egoísmo, de não contribuição, de jeito nenhum. Essa aula é para equilibrar a balança. Então, essa é uma característica. Segura a onda aí, segura a onda que talvez seja uma aula indigesta, mas necessária na sua vida. Segunda característica, a pessoa, quando está ultra disponível, ela se pega pensando na relação e como nutrir essa relação o dia todo. Então, o dia todo ela vai pensar, será que eu deixo bilhetinhos? Será que eu respondi na pessoa certa, a pessoa na hora certa? Será que ela vai pensar alguma coisa se eu não responder rápido? O que será que a pessoa está fazendo? Nossa, por que será que a pessoa não me respondeu? Será que se eu deixar minha agenda livre no final, acho que eu vou deixar minha agenda livre no final de semana, pra gente poder, qualquer coisa já tá ali livre pra gente fazer as coisas juntos? Então, você praticamente perde uma boa parte do seu tempo quando você se percebe, você está pensando nessa relação. Você está ultra disponível para essa relação. Veja, estou trazendo aqui características da ultra disponibilidade e vou trazer no final quais são as características de uma pessoa disponível, que é diferente de uma pessoa ultra disponível.
Sempre, sempre essa aula da polêmica, sempre esse assunto da polêmica. E no final, eu quero ouvir tua opinião, eu quero que você traga aqui ou teu comentário ou a tua pergunta. Lembrando, tem uma perguntinha aqui, ó. Por aqui é mais fácil. Bom, outra característica. Essa daqui ninguém reconhece, por isso que eu coloquei aqui. No fundo, lá no fundinho, começa a se sentir injustiçado, porque começa a perceber que não é recíproco o movimento, mas vai aguentando, vai esticando a corda, porque eu sou intenso. Porque eu tenho muito amor para dar. Porque eu sou uma pessoa boa. Nem imagina o que tende a acontecer a hora que a corda estourar. O que vai acontecer quando a corda estourar? Vai acontecer o que aconteceu comigo. Nessa sensação de injustiça, né? Quando eu percebo que todo esse movimento que eu fiz, toda essa devoção, toda essa ultra disponibilidade não estava sendo respeitada do outro lado. Eu me sinto o quê? Injustiçada. E me sinto o quê? Injustiçado. Porque só que o problema é o seguinte, eu vou trazer primeiro esses próximos tópicos, depois eu vou dizer qual o maior problema, qual o maior traço tóxico que a ultradisponibilidade traz. E o quanto isso aprisiona não somente o outro, mas principalmente você. Ok? Bom, mais uma característica, né? E essa daqui eu dividi em algumas camadas. A pessoa que está ultra disponível vai até o outro mais do que o outro vem a ela. E aí eu distribuí aqui algumas situações, pode ser que eu lembre demais, né? A primeira coisa, manda mais mensagem. Tá ali o tempo todo. Qualquer coisa, compartilha conteúdo. Se faz presente na vida da pessoa full time. A pessoa manda uma mensagem, ela tá no meio da reunião, ela esconde o seu celular, a reunião é importante, ela esconde o celular, manda ali, mas não pode deixar a outra pessoa no vácuo. Essa pessoa está ultra disponível. Calma, que vocês já vão entender a linha tênue e o que é estar disponível, ok? Se desloca até o outro também de uma forma, ele não percebe inconscientemente que para não ter margem, para não nutrir essa relação, ele faz de tudo para estar presente. Ele conta os feriados, ele conta as folgas da pessoa, ele já sabe o calendário da pessoa, ele vai até a pessoa, mesmo a pessoa dizendo que não tá tão afim, não sabe, não tem certeza, mas ele viabiliza essa saída, essa presença na vida do outro. E está mais na vida do outro. O que eu quero dizer com isso? Esse estar mais na vida do outro por exemplo, você vai muito mais à casa da pessoa, você começa a não sair mais com seus amigos e passa a sair com os amigos dessa pessoa. Você passa, né, a frequentar a roda, né, os hobbies, muito mais essa pessoa e começa a abandonar os seus hobbies com a desculpa, preste bem atenção, eu escuto muito isso no setting terapêutico. Dona Ana, os meus amigos nem são tão engajados assim. Dona Ana, eu tava precisando mesmo trocar o ciclo de amizades. Dona Ana, mas eu tava mesmo meio paradão. Vocês estão se reconhecendo nisso que eu sei. Mais um item. Esse aqui é bem importante e ele é bem sutil. Eu começo a planejar a minha vida, prestem bem atenção. Eu começo a planejar a minha vida com o outro, sem o outro saber. Eu começo a planejar a minha vida com o outro, sem o outro saber. Então, por exemplo, eu sei que o outro, esse feriado agora que vai ter, eu sei que o outro vai conseguir emendar de sexta a segunda, né?
e eu não falo com ele. Mas eu entendo que essa pessoa vai ficar comigo. Eu deixo toda a minha agenda para ficar com a pessoa. Só que eu não comunico a pessoa. E assim, eu deixo os 4 dias para a pessoa. Só que a pessoa tá comigo, a pessoa me ama. Mas aqueles 4 dias, pelo menos um dia, ela tem algo que ela marcou com os amigos, ou então ela quis para ela quis ficar para ela. Só que você já planejou uma viagem. Ah, é surpresa. Ah, não, a gente sempre vai para esse lugar. Então eu já imagino que a gente vá. Gente, o óbvio sempre precisa ser dito. O óbvio sempre precisa ser dito. E aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já devem estar irritados dizendo assim, tá, mas agora nem planejar as coisas mais com o outro eu posso? Você tá criando, sim, um discurso egóico. Não, gente. Entenda o seguinte. Eu só vou planejar coisas com o meu parceiro quando antecipadamente eu alinho com o meu parceiro, também dando abertura para o que ele quer para aquele momento. Porque essa é a riqueza da relação. Eu, inclusive, né, ouvir muito mais do que falar mais e me irar mais. Irar de ira. Então, nessa escuta, eu escuto que isso faz parte do servir na relação, para também entender qual é a minha demanda e juntos nós alinharmos. Mas quando a pessoa está ultra disponível, ela já faz mais ou menos o cálculo do outro, se coloca numa situação ilusória, né, criando este encontro, criando essa saída, mas nem comunica o outro. E quando o outro vem, putz, olha que legal, vai ter o feriado, né? Ah, você é todo animado? Sim, a gente pode ficar junto? Vai, pode. Eu só queria, né? No domingo, eu precisava, né, passar a manhã sem fazer nada. Nossa, precisava, assim, acordar tarde, ler um livro, ficar assim, quietinho. Todo mundo já desmorona. Ah, mas vamos fazer isso? Eu planejei a gente descer pra serra e tal. Putz, mas eu queria tanto ficar um pouco na minha casa. Ah, mas eu já pensei em tudo. E daí, mas você tinha que ter falado comigo antes. Já começa todo um transtorno. Entende? Então, assim, vocês podem criar planos juntos, mas quando uma pessoa ultra disponível, né, usa essa proatividade queria chegar aqui neste ponto, eu sei que vocês não vão gostar, para gerar no outro dívida emocional, isso se torna um dos traços mais tóxicos da ultra disponibilidade. Eu faço tudo isso, eu gero no outro uma dívida emocional inconsciente para o quê? Para de alguma forma eu obter uma reciprocidade forçada. Sabe quem faz isso com vocês? Muito bem, há muitos anos, porque entendeu de comportamento humano? A psicologia do marketing. Quando você entra lá no supermercado, que você recebe a bolachinha, em frente, né, do lado da gôndola onde está a bolachinha, e você come na frente da moça, e a moça ainda dá um bom pedaço ali, agora a gente está mais esperto, mas muita gente, ainda principalmente adolescente, tá? Eles fazem muito isso agora com o adolescente. O que eles fazem? O que a gente come, a gente vê, a gente nem queria aquilo, mas principalmente a moça, inclusive, ela tem que ser simpática, ela tem que sorrir, né? Tem que estar bem arrumada, porque daí e daí ela fala, não, vem aqui, imagina, eu não como, mas você deve estar cansado, né? Dependendo do jeitinho com o qual ela te envolve naquela entrega no supermercado, você faz o quê? Você vai, às vezes, muita gente já fez isso, que é pegar o pacote, colocar no carrinho e depois lá no meio do caminho deixa o pacote em algum lugar. É justamente isso que a ultra disponibilidade inconscientemente gera no outro. Essa dívida emocional.
por conta dessa entrega intensa, eu começo, agora prestem minha atenção, isso é muito importante, eu começo a me sentir em dívida com o outro. É como e o outro, preste bem atenção, quando eu estou ultra disponível, eu sempre quero dar mais, eu entro numa competição inconsciente. Por quê? Porque eu tenho que me tornar insubstituível na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que ficar com um referencial na mente dela de que ela nunca mais vai encontrar uma pessoa como eu quando eu estou ultra disponível. O que eu estou gerando na pessoa? Dívida emocional. Gente, isso é extremamente tóxico. Por quê? Porque daí o que acontece? Duas coisas acontecem. Você, que está ultra disponível, está te adoecendo, porque ficar aumentando esse limiar faz com que você tire de você tempo de você, energia de você, e faz também te adoecendo. Você não percebe, mas isso vai te adoecendo, principalmente porque você vai se sentindo injustiçado quando você começa a perceber que o outro não está correspondendo à altura da expectativa que você criou nesse cenário de ilusão. E o outro, né, vai se intoxicando porque ele vai se afogando com essa ultra disponibilidade e se sentindo incompetente e insuficiente para te atender. Nessa insuficiência, quem é que gosta de se sentir insuficiente? Ninguém. Aí o que acontece? Inconscientemente também, a pessoa que está sendo afogada por essa pessoa ultra disponível, intensa, cheia de amor, naranã, começa a se afastar. Porque ela não tem, né? Ela não tem moeda de troca suficiente, né? Que dê conta dessa demanda emocional. Isso é extremamente tóxico e as pessoas se perdem neste enredo. E se torna um roteiro de cada um. O roteiro do ultra disponível, né? Ele tá vendo aqui o roteiro dele, onde ele tá dando, na expectativa de que o outro receba, e o outro está vivendo o seu próprio roteiro. Qual o roteiro? O roteiro de, meu Deus do céu, o que eu faço? Tem tanta coisa chegando, não estou conseguindo ser suficiente. Nesse enredo, ninguém se vê. Agora, fez sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Gente, isso é muito importante. Isso está adoecendo as relações, tá? E a gente faz isso num movimento. Agora você vai entender por que você faz isso, por que a gente faz isso. A gente faz isso, primeira coisa, tá? Porque a gente tem medo de perder. E quando eu tenho medo de perder, está acontecendo uma coisa em paralelo, tá? Que é o quê? Carência. Uma carência extrema. Os meus alunos que têm acesso à minha plataforma, eles têm uma aula lá só sobre carência extrema. E eu mostro para eles quais são os três tipos de carência. Eu vou brevemente aqui explicar para vocês. Essa é a carência espiritual, que não tem nada a ver com religião. Tem a carência de si e tem a carência de pertencimento. A carência espiritual é quando eu estou carente de uma conexão com o todo. Eu me sinto desconectado e sozinho nesse mundo. A carência de si é quando eu sozinho nesse mundo, eu não tenho noção das minhas potencialidades, qual o meu propósito, qual peça no quebra-cabeça que eu sou. Eu não tenho noção deste meu eu, deste meu lugar no mundo. E por fim, a carência de pertencimento. Diante dessas carências aqui, eu passo o quê? A querer a pertencer a algum lugar, já que eu não tenho noção. E nessa busca por pertencer a algum lugar, eu vou fazer de tudo para pertencer à vida do outro. E vou pagar preços altíssimos. Só quem sofreu com a carência sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não vou me estender nesse assunto da carência, porque tem lá na minha plataforma, né, de assinatura. Qualquer coisa, vocês vão aqui no link da bio. Ó, custa R$37. Só por essa aula aqui vale a pena. Na verdade, as 3 aulas que eu vou indicar aqui, só por causa disso já valeria a pena você assinar. Eu explico lá melhor como é que lida com essas 3 carências. Agora, voltando aqui. Por que eu fico ultra disponível? Porque eu tenho medo de perder essa relação
Porque eu estou carente. Agora, por que é que eu estou carente? Vocês viram que a gente está descendo camadas? Vocês viram isso? A gente começa lá na camada mais alta, que a gente acha até então que a gente é intenso, que a gente é emocionado, que o mundo não nos entende. No fim, somos ultra disponíveis. Entendemos que estamos intoxicando a relação com um movimento, gerando dívida emocional no outro, através de um comportamento onde somos devotos de uma relação, ficamos nutrindo, abandonamos a nossa vida individual para ficar a serviço, tá? De uma relação em um nível extremo e doentio. Depois descemos uma camada, percebemos que fazemos isso e afogamos o outro, na verdade acaba ficando pior ainda, e quando descemos mais uma camada, a gente começa a entender que tudo isso é porque a gente tem medo de perder e estamos altamente carentes. Aí agora a gente vai descer mais uma camada, que é o quê? Quais são as máscaras que eu uso? Quais são as máscaras que eu uso diante deste problema? O que é a máscara? A máscara vem das feridas emocionais com a qual eu fui exposto ao longo da minha vida. E as mais atuantes neste cenário que eu observo são as máscaras, né? Do abandono, da humilhação e da injustiça. São 5 máscaras, tá? Das principais feridas emocionais. É a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, da injustiça e da traição. Neste caso em específico, eu estou sofrendo muito provavelmente ou dessas 3 feridas ou uma dessas feridas mais atuante. Quando eu uso a máscara do abandonado, eu vou fazer de tudo para não ser abandonado novamente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me tornar ultra disponível. Então, e principalmente vou fazer o quê? Eu vou antecipar o problema do outro e vou tentar resolver para que ele veja o meu valor na sua vida e nunca me abandone. Quando eu estou na máscara, né, do humilhado, o que eu faço inconscientemente? Eu faço de tudo para ter cenários onde eu vou nutrir nível máximo, mesmo que não seja recíproco. Chega naquele momento que eu falei, né? Se pega pensando na relação, como nutrir a relação o dia todo e estica a corda, mesmo quando sente que não está sendo recíproco, porque quem vive a máscara do humilhado fica buscando o momento que será humilhado. Lembra que eu comecei a aula dizendo o momento que eu fui humilhada, quando eu disse assim, mas eu abandonei tudo por você. E o humilhado está esperando exatamente esse confronto, quem usa a máscara do humilhado. Mas você fez porque você quis. Inconscientemente, ele espera esse cenário, o cenário da humilhação. Depois de ter entregado tudo que ele entregou, ele ainda é humilhado. E a última máscara, que é a máscara da injustiça, onde, obviamente, eu começo a criar um cenário de injustiça. Porque quando eu entrego um cenário onde eu dou, e o outro nem tem tempo de me devolver, ou não consegue porque não tem repertório para devolver, eu começo o quê? A criar um cenário inconsciente de injustiça. E o outro vai praticar exatamente o quê contra mim? Injustiça. Olha, você fez porque você quis, porque eu não abandonaria a minha vida por conta de uma relação. E a pessoa não estará errada. Dona Ana do céu, você tá aí ouvindo a aula, né? E tá pensando assim, misericórdia, mas eu tenho essas 3 máscaras, como é que eu faço agora, né, para lidar com isso? Sabe que você não lida com as máscaras. Eu fiz uma aula terça passada dizendo sobre amor incondicional a si mesmo. É uma prática que ajuda em relação a essa máscara. E uma das práticas para o amor incondicional é você mudar os atributos da sua história. Ou seja, você realmente foi abandonado? Ou ainda, agora que você é adulto, você se abandona? Agora que você é adulto, você quer cenas de humilhado? Agora que você cresceu, você precisa ficar buscando pontas de injustiça para buscar mais cenários de injustiça?
Como é que a gente faz, dona Ana, então, para diminuir isso, né? Na verdade, você não vai lidar com as máscaras, né? Você não vai lidar com as máscaras, você vai lidar com o parasita psíquico que usa máscaras, né? Quem é meu aluno conhece muito bem o nosso famoso corpo de dor. Rapidinho, eu sempre explico, gosto de explicar inclusive para os meus alunos de novo o que é corpo de dor, porque na repetição é que vocês aprendem, tá? Corpo de dor é um parasita psíquico que vai se alimentando das nossas dores ao longo da nossa vida. A máscara, ela vem de uma ferida emocional. Então, digamos que você foi abandonado desde o ventre da sua mãe. Essa foi uma dor profunda, caminhou com você ao longo do seu desenvolvimento. Porém, aconteceu lá que quando você nasce, você se dá de cara com a realidade. Você é fruto, né? Você tem uma mãe com a qual foi abandonada pelo seu pai e agora vocês se veem sozinhos nessa relação. Ou seja, você nasceu com a ferida do abandono. Você já vê o mundo com os olhos da tua mãe, porque é a tua mãe que te apresentou o mundo. E a tua mãe foi o quê? Abandonada pelo mundo. Então você não vai perceber o mundo de uma outra forma. Isso é uma dor, correto? O corpinho de dor foi lá se alimentando dessa dor ao longo da tua vida. Então ele passou o quê? Ele ficou grande, tomou conta de você. Como ele alimenta de dor, ele vai mostrar para você um filtro do mundo de dor, onde as pessoas vão te abandonar, onde você vai ter que dar o melhor se você quiser que as pessoas fiquem. As pessoas, né, ao menor sinal, elas vão embora, porque é isso que você conhece desde o momento que você nasceu. Ou seja, o corpo de dor vai te dando esse discurso e você não consegue ver a vida de um outro jeito. Por isso que você ficará ultra disponível. Só que o que passou a ser a minha missão aqui no setting terapêutico? Fazer com que você não caia na armadilha do corpo de dor. Porque o corpo de dor, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, ele te cega emocionalmente. Porque existem emoções aqui que fazem com que você fique cego. Já vou te mostrar qual é a principal emoção que deixa cego a pessoa ultra disponível. E nessa cegueira emocional, você só vê a vida com a dor de um abandonado, ou com a dor de um humilhado, ou com a dor de um injustiçado. E fará de tudo para ser ultra disponível e criar exatamente esses cenários. Mas o corpo de dor, ele é danado. Vai chegar um momento da sua relação que você vai protestar. Poxa vida, eu faço de tudo. Porque você está em corpo de dor. O corpo de dor, ele é guloso. Ele não quer ficar só com a tua dor. Ele vai ativar a dor do outro. Eu faço de tudo por você e você, né, não reconhece. Ó, a máscara do injustiçado. Poxa vida, eu abandonei a minha vida por você e você não reconhece. Olha a máscara do abandonado. Poxa vida, né? Você me humilhou na frente das pessoas quando não viu todo o meu empenho, né? Em programar essa viagem, você não demonstrou interesse. A máscara do humilhado. E daí, quando nesse protesto, o outro entra em corpo de dor, fica cego. E dependendo, né, da sua máscara, ele vai entregar o quê? Mais dor. Você fez isso porque você quis. Eu não sei do que você está falando. Você sempre faz isso. E daí as pessoas entram numa guerra. Corpo de dor para te deixar nesse estado ainda, né, porque ele não quer ir embora, ele faz o quê? Ele barganha com você. Depois dessa discussão, desse fight, desse protesto, agora você merece, né, uma pornografia, agora você merece um álcool, agora você merece uma comida, uma bebida, uma droga. Logo depois que você consome isso, vai te trazer um prazer e vai te anestesiar. Mas depois logo virá o quê? O arrependimento. E você vai ficar no segundo sintoma, que é paralisado emocionalmente neste ritmo hipnótico da dor. E assim você vai carregar a vida por dias, meses, talvez anos. Quem sabe, como chegam aqui para mim, pessoas a vida toda. Bom, eu sei que essa não é uma situação com a qual você quer ficar. Você quer silenciar o corpo de dor. Agora, dona Ana, a pergunta de milhões.
Qual a emoção que está envolvida na pessoa que está ultra disponível? Essa pergunta não é difícil. Pensem um pouquinho. Medo. E por quê? Porque eu tenho medo de perder essa relação. Eu faço de tudo, eu estou ultra disponível, eu me torno dependente emocional, eu fico com um apego ansioso que está deteriorando tanto a mim quanto o outro, quanto a relação, porque no fundo eu tenho medo de perder. Então, como é que eu mudo isso? Eu vou trazer aqui para vocês em três momentos. Tá acabando essa aula, fica aqui, se você ficou aqui até agora, esse é o momento mais importante. Então, se o medo está operando, medo de perder, você vive o que eu chamo do gráfico do medo de perder está maior do que a vontade de ficar bem. Então, a primeira coisa, você precisa mudar este gráfico. A sua vontade de ficar bem tem que ser maior do que o medo de perder. Como é que eu faço isso? Você faz isso silenciando aquele parasita que eu falei, o corpo de dor. Eu não vou conseguir estender aqui, porque principalmente em relação a esse gráfico, porque ele também desce em algumas camadas. Aí fica o meu convite. Lá na minha bio se você ainda não é meu assinante, você vai ser, meus assinantes já sabem. Se você é meu assinante, você vai rever essa aula. No gráfico, se o medo de perder está mais alto do que a vontade de ficar bem, você tem que alterar esse gráfico. A tua vontade de ficar bem deve ser maior do que o medo de perder. E aqui se acalme. Não é que você ficar bem, aí você vai ficar tão bem que você vai dar um chute no outro. Não é isso. É a vontade de ficar bem para equilibrar a entrega da disponibilidade e não afogar o outro. Você, meu amigo, minha amiga, meu camarada, minha camarada, você tem que ficar bem nessa relação. Porque se você continuar com essa máscara de abandonado, de injustiçado, de humilhado, ultra disponível, você vai afogar a relação, vai endividar o outro e o outro vai querer fugir. Isso não é saudável. O que você chama de intenso, emocionado, de que as pessoas não te entendem, pode ser, no fundo, uma senhora de uma carência. E, de novo, eu falei para você que tem 3 tipos de carência. Eu não vou estender aqui, porque o meu aluno quer apenas R$37, pelo amor de Deus. O valor dessa aula, pronto, você não precisa ficar lá todo mês. Faz essa aula da carência extrema, dessa mudança de gráfico. Né? Como é que eu faço para mudar? Você vai precisar silenciar o corpo de dor. E silenciar o corpo de dor é uma prática. Você tem que ficar praticando. Opa, calma aí. Não é que o outro vai me abandonar. Se eu dizer não, ele não vai embora. Não, calma aí. Não é porque eu demorei a responder uma mensagem que a pessoa vai achar que eu sou idiota. Ou ainda, né? Deixa eu responder aqui rapidinho, porque não vai me cair o dedo. Porém, vou deixar claro que eu estou ocupado. Então, mas para isso, para eu ter essa calma, para eu ter essa clareza, eu vou ter que aprender a silenciar o meu corpo de dor para alterar o meu gráfico, né? Subir a vontade de ficar bem em relação ao medo de perder a pessoa. Ok? Segundo ponto é praticar reciprocidade. Vocês sabiam que vocês não sabem ser recíprocos, né? Gente, eu não sabia até pouco tempo atrás. Simples assim, complexo assim. Até a ultra disponibilidade, porque esses conceitos, né, é da prática clínica, gente, é da mão da massa. A faculdade nem traz isso pra gente. Por quê? Porque lá ela traz as escolas, as abordagens, as linhas, mas no dia a dia e com a mudança do comportamento, porque a gente tem que continuar estudando, principalmente as redes sociais deixou a gente pode ser ultra disponível através das redes sociais, como a gente pode ser tóxico, totalmente evitativo, né? Através do comportamento na internet. Então, com essa mudança, essas nuances também são novas. Então, a gente, profissional da área da saúde emocional, a gente tem que continuar estudando, observando, vendo mais de uma vez, opa, então calma aí, isso aqui está acontecendo. Desculpa, peguei água com gás e agora fico aqui.
a gente não sabe praticar a reciprocidade. A reciprocidade, ela é algo, também tem uma aula lá só sobre reciprocidade no meu canal. Então, se você é meu aluno, você vai lá e vai assistir de novo. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. A reciprocidade, qual que é a linha tênue entre a ultradisponibilidade e a reciprocidade? A reciprocidade, eu faço uma leitura do que a pessoa está entregando e eu quase entrego um raporte, acho que é assim que fala, né? Então, por exemplo, se a pessoa me entregou uma mensagem de texto, né, com um texto, mas o meu jeito é mandar áudio. Não, você se atenta ao que foi colocado na mensagem e você vai tentar mandar uma mensagem também, ou no máximo um áudio, se foi um único parágrafo, um áudio de 15, 30 segundos. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa muito, muito importante. Quando você vai entrar na casa de uma pessoa, você não tem o hábito de tirar o sapato, mas aquela casa é a casa da pessoa. Se a pessoa te pede gentilmente para você tirar o sapato, você vai entrar com o sapato mesmo assim? Existe uma coisa que se chama leitura de ambiente. E sabe, a gente tem que aprender a fazer uma leitura de ambiente para não se tornar o quê? Inconveniente. Para não ultrapassar limite, para não ser tóxico, para não ser ultra. Então, o que acontece? A gente vai equilibrando a balança, não vai nem mais nem menos. Mas, dona Ana, se a pessoa não tem o hábito de me responder no WhatsApp, mas eu sou uma pessoa que gosta de responder no WhatsApp, como que a gente faz? Primeiro, você pergunta, você gosta de ir responder no WhatsApp ou você está inseguro, precisa que a pessoa responda no WhatsApp para você se sentir bem? Entende? Então, assim, e aí, voltei, eu cliquei aqui em alguma coisa e simplesmente saí. Só um pouquinho, eu vou liberar aqui os comentários só para saber se eu voltei, se tá tudo bem. Eu voltei? Só me ajude aqui, só para eu entender. Só me fale assim, tá tudo bem. Porque eu saí, eu entrei no negócio. Ok, então tá bom. Ok. Bom, essa reciprocidade, tá? Ela ai, meu Deus, que coisa. Tá. Essa reciprocidade, né, é uma leitura de ambiente. E dentro dessa leitura de ambiente é o que a gente vai começar a ir pro próximo, né, pro próximo bloco, que é modelar o apego seguro através da disponibilidade, tá? E para a gente modelar o apego seguro através do que é ser disponível, a gente vai ter que entender e ser bons em leitura de ambiente. E, gente, tudo isso é prática. E para isso, eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou trazer para vocês 3 práticas aqui de uma pessoa disponível. Uma pessoa disponível, primeira coisa, até, ela vai ajudar o outro quando solicitado. Gente, isso é muito importante. Principalmente quando a pessoa está num processo onde a pessoa está se conhecendo dentro da relação. Não adianta eu que já conheci, que eu faço terapia, eu tenho um parceiro lá que ainda não começou e eu já adquiri algum conhecimento e tal, e eu sei que eu posso ajudar. Se a pessoa não pediu, você vai ficar na sua. Porque preste bem atenção, dona Ana, mas isso não é ser proativo. Você pode ser proativo, claro que você pode ser proativo. Você pode comprar um livro, você pode perguntar se a pessoa não quer ir num curso com você. Você pode sim, mas você não vai, olha, você tem que fazer isso. Faça isso que você vai conseguir. Esse é o caminho. Ou deixa pronto para ela, vai lá, compra para ela a inscrição. Isso é ser ultra disponível. Essas iniciativas, elas têm um tom de enlace que gera dívida emocional no outro. Tem que tomar cuidado. O segundo ponto, né, de uma pessoa disponível. A relação é uma parte boa,
uma parte sólida da sua vida, porém não pode ser o centro, não pode estar no pedestal. Uma pessoa segura, lembra das 3 carências que eu falei? Uma pessoa segura, ela, antes de qualquer coisa, ela aprende a se encontrar espiritualmente. Não tem a ver com religião, tem a ver com a sua conexão com o todo. Ela vai, dentro dessa conexão do outro, aceitar qual é a sua potencialidade para entender qual que é a sua peça no quebra-cabeça. Ela vai fazer isso, né, através do seu olhar interior, da sua busca, do seu eu, da sua individuação, para, preste bem atenção, para pertencer à vida do outro de forma plena, inteiro, satisfeito consigo mesmo, para não entregar ao outro, né, a responsabilidade da felicidade dele. Então, a pessoa segura, o centro da vida dela está em integrar essas carências para não ir carente na relação, para justamente ir inteiro para a relação, para ir íntegro, para ir sobrando, para poder agregar. Vocês não vivem dizendo assim, ai, nossa, eu quero buscar encontrar alguém que agregue. Então comece sendo você essa pessoa. Não entregando ao outro a responsabilidade da sua felicidade porque você nutriu a relação, porque você abandonou suas coisas, porque você planejou. Tudo isso você fez porque você quis, porque você está inteiro espiritualmente, porque você já está tranquilo de si e porque você não precisa pertencer na vida do outro, porque está sobrando. Mas, dentro disso, você entendeu que não vai interferir no processo do outro. Você vai encorajar o outro, meus alunos sabem muito bem disso, são os 3 pilares da pessoa segura. Eu encorajo, eu não interfiro no processo e eu estou disponível. E preste bem atenção, pratica, esse aqui é o mais difícil, nós estamos encerrando. Pratica um princípio de autodomínio, que daí eu não tenho na minha assinatura, né? Para silenciar o corpo de dor, está no meu curso Liberdade Emocional, de Escravo Autor da Sua Vida. Tudo isso está aqui, ó, link da minha bio. Este é praticar o princípio de nunca é o outro. Nunca. Gente, deixa eu falar uma coisa lá. Quando você entregou, e se você está começando a se sentir injustiçado nessa relação por conta da reciprocidade, você tem que fazer a seguinte pergunta. Se eu assistir a aula lá da Dona Ana e ela me disse que nunca é o outro, por que eu estou entregando tanto nessa relação? Por que eu que penso em tudo? Por que eu estou fazendo todos esses movimentos? Por que eu estou com tanto medo de perder essa relação? Se faça essas perguntas. Gente, as respostas, muitas vezes, a gente fica buscando respostas, mas a gente não sabe fazer as perguntas. Então, comece a se questionar em relação a isso. E comece, naquele gráfico do medo de perder, tem que ser, a tua vontade de ficar bem tem que ser maior do que o medo de perder. Comece, né, dentro de, por que eu tô com essa sensação de justiça? Comece a balancear, não, calma aí, eu preciso ficar bem. Ficar mandando 50 mensagens e não ser respondido não tá me fazendo bem. Então eu vou mandar 5. Comece a, calma aí, eu me frustro toda vez que eu sou proativo, planejo as coisas e a pessoa não tá nem aí. Tá, a pessoa não tá nem aí, ou você não tá olhando para a tua vida e planejando as tuas coisas antes de qualquer coisa, inclusive perguntando para outra antes. Comece a aumentar esse gráfico através deste princípio, nunca é o outro. Inclusive, esse princípio silencia o corpo de dor, porque quando o corpo de dor começa, tá vendo? Essa pessoa te espizinhou, essa pessoa, né, te humilhou, essa pessoa ignorou tudo o que você fez. Aí você vai virar pro corpo de dor, né? Vai virar assim. Opa, nunca é o outro. Eu escutei lá na live da Dona Ana. Não é o outro que tá me humilhando. Eu estou me colocando nesse cenário. Eu estou me colocando no lugar. Vocês estão vendo como todas as coisas estão amarradas? Vocês viram que a ultradisponibilidade é sintoma. Se a gente foi descendo várias camadas.
E a última camada é o princípio de autodomínio que só você tem acesso. Eu posso te entregar aqui, né, através da assinatura, através do curso de Liberdade Emocional, mas só você pode colocar em ação. E não é o outro também que está fazendo da tua vida, né, uma injustiça, não está te vendo e está te humilhando. É você. Essa é uma verdade dura. Para finalizar, aquela pessoa que virou para mim e disse assim, problema é seu, você fez porque você quis. Eu não abriria mão da minha vida e das minhas coisas para te atender. Foi a melhor coisa que ela fez na minha vida. Não era ela o problema da minha vida. Era eu ser ultra disponível, vivendo na máscara da abandonada, sendo alimentada. A máscara da abandonada alimentava o meu corpo de dor e eu via a realidade como uma abandonada danada, né? Que era ultra disponível, achando que por carência eu ia pertencer à vida dos outros. Quando eu comecei a tratar essas carências, principalmente espiritual, minha conexão com algo maior, com o todo, encontrei o meu lugar, minha peça minha potência no mundo, qual peça do quebra-cabeça que eu sou, eu passei a entender que eu não preciso, né, fazer esforço para pertencer à vida do outro, porque eu já pertenço a mim e estarei disponível nas relações. Estarei disponível, você também não precisa pertencer ao meu pacote de expectativas, mas estarei disponível para você. E você também tem a escolha de estar disponível para mim. Quando eu entendo isso, eu passo a silenciar a partir desse momento, né, as minhas mazelas em relação à ultradisponibilidade, não afogando o outro. Aí o outro também não se sente em dívida, porque eu realmente também não estou em dívida, não fico mais me sentindo injustiçado, porque a balança está equilibrada. Não tenho medo de perder, porque afinal de contas, né, eu sei que nada é meu, porque eu entendo que nunca é o outro. Afinal de contas, o que acontece dentro de mim, eu sou o único responsável e que tenho autodomínio. Certo? Oh, gente, foi uma aula gostosa, né? Se você quer destrinchar esses outros conceitos da reciprocidade, da carência e do gráfico do medo de perder tem que ser menor do que a vontade de ficar bem, isso está na minha assinatura, R$37 por mês, o link tá aqui na bio. Agora, se você quer aprender a silenciar o nosso famosinho corpo de dor, isso já está no nosso curso Liberdade Emocional de Escravo, Autor da Sua Vida. Que eu, se fosse você, ele custa R$197 ainda, porque a gente regravou, ele vai entrar numa modelagem mais moderna, mais bonita, melhor editada, ele vai dobrar. Então, fica aqui a minha dica. Agora, eu vou abrir para os comentários e as perguntas, ok? Já tenho 2 perguntas aqui. E quando isso acontece dos dois lados, cada um doa demais no campo e cobra o outro proporcionalmente, já tá vivendo uma relação super tóxica, os dois estão ultra disponíveis, não tem segredo. Aí pelo menos você agora que assistiu a aula, aprendeu que você precisa equilibrar isso, tá? Não espere do outro. Gente, uma coisa muito importante essa pergunta. Não espere que o outro vai mudar. Que bom que vocês gostaram. Não espere que o outro vai mudar. Não espere que o outro vai parar de ser ultra disponível ou não espere que o outro fique disponível para você. As mudanças têm que começar em você. Você que assistiu a aula, você que esteve aqui, você que quer mudança na sua vida. É possível ter as 3 carências? Super! Super! É o mais comum, inclusive. A pessoa ultra disponível, ela está apresentando as 3 carências. Ela tem carência, uma carência espiritual, ela está com uma carência de si e ela está com uma carência de pertencimento. Sim, super, super comum. O narcisista consegue mudar? O transtorno de personalidade narcisista não tem mudança. Por quê? Porque faz parte, os traços narcisistas fazem parte da personalidade dele. Então a pessoa não muda, ok? Quem sofre
que foi diagnosticado, né, por uma equipe, por um profissional da área da saúde, quem sofre com transtorno de personalidade narcisista não muda. Mas o jeito de terminar um relacionamento ou apenas eu mudar? Gente, não! Vocês não vão sair por aí terminando o relacionamento porque vive a ultradisponibilidade de forma alguma. Vocês vão, por isso que existe a aula no meu canal de assinatura sobre o gráfico que tem que mudar. O medo de perder, que está muito grande, tem que ser menor do que a vontade de ficar bem. A vontade de ficar bem tem que estar em cima. Mas isso não significa que você ficar bem, você já tem que sair por aí terminando. Não! Gente, olha, eu sempre falo pra vocês, não existe lugar melhor do que se curar dentro de uma relação. Se essa relação não tá trazendo agressão física e verbal, né, moral, não existe lugar melhor para você se desenvolver como ser humano. Não sai por aí. Você vai sair por aí, você termina uma relação, daí você vai ser ultra disponível ou praticar toxicidade em outro lugar. Eu sempre falo para minha filha, problema a gente ajusta onde ele está, a gente não foge do problema. Eu penso que eu penso que é um dia de cada vez. Alimentar o amor próprio é a principal ação? Sim, mas você sabe que muitas pessoas, a Ju Nascimento fez essa pergunta, muitas pessoas não sabem nem como fazer isso, como começar. Por isso que eu falo muito sobre silenciar corpo de dor. Porque as pessoas falam assim, é importante ter amor próprio. Me diz aí o que é ter amor próprio. Vocês entendem como é um conceito que fica vago às vezes a gente não tem noção do que é amor próprio. Por isso que eu começo, se você não sabe ainda se ter amor próprio, primeiro comece então silenciando o teu corpo de dor. Depois a gente vai para o próximo passo, que é ter amor próprio. Porque ter amor próprio, muitas vezes a gente não consegue porque o corpo de dor não deixa. Porque a gente não consegue lidar com esse amor próprio porque a gente vê a vida pelos olhos da máscara do humilhado, do rejeitado, do injustiçado, do traído, do abandonado, do rejeitado, né? Calma aí. Esses trecos ficam entrando aqui, esses banners, eu morro de medo agora de entrar aqui e não consigo ver a de vocês. Estou sofrendo com perguntas decorrentes na minha cabeça. Você está sofrendo de, na verdade, comentários do corpo de dor na sua cabeça. Por isso que eu ensino tanto vocês alguma pessoa que acabou de adquirir o liberdade emocional. Meus parabéns. Logo, logo você será livre. Essa pessoa acabou de adquirir o curso que diminui essas perguntas na sua cabeça. Ou ainda, né, faz com que o corpo de dor que fica trazendo essas perguntas, que fica criando esses cenários, que cria essa expectativa, tá, gente? Olha, a gente mesmo, a gente é silencioso, a nossa essência, ela é repleta de vida, ela quer viver, ela quer liberdade, ela quer paz, mas o corpo de dor que é alimentado através dessas máscaras não deixa. Por isso que o segredo é silenciar corpo de dor. Depois a gente aprende a cultivar amor próprio, tá? Conheci uma pessoa, foi gostoso, só que 10 dias ele falou para sermos amigos. É isso que está atormentando na tua cabeça? Gente, vamos lá, vamos usar o princípio do que nunca é o outro. Não é o outro. Estou muda, em silêncio. Sheila, você sabe que às vezes, eu acompanhei um pouquinho, né, o seu desenvolvimento, espero ter contribuído com a sua vida de alguma forma. Eu sei que a Sheila foi a minha assinante, né, do meu conteúdo, trouxe relatos muito bonitos, eu agradeço demais, mas a Sheila chegou muito, de alguma forma, com muitos diálogos na cabeça também, né, e ela aprendeu aqui com a gente que a gente é muito mais silêncio do que todo esse barulho. A gente é muito mais quietude do que todo esse barulho. É a ansiedade, o medo, o corpo de dor que fez com que a gente ficasse com toda essa barulheira, né? Imagina, Sheila. Então, quando alguém nos abandona, quando alguém dali 10 dias vai embora, a gente tende a achar que é a primeira coisa que o problema está na gente. Mas a gente ignora o fato de que aquela pessoa nem tá vendo a gente.
Aquela pessoa está vivendo o seu próprio drama pessoal, a sua própria armadilha emocional. Então, se a gente coloca a gente como o causador daquilo porque a gente não se sentiu suficiente, a gente fica num ciclo de dor e a gente continua alimentando o nosso próprio corpo de dor e a gente nunca vive uma vida liberto. Por isso que eu fiz esse curso, né? Liberdade emocional de escravo ao autor da sua vida. Porque até você conhecer o que é corpo de dor, talvez você nunca tenha conhecido o que é liberdade. Tá? Vocês fizeram aqui alguns comentários. Como faz para se reconectar com uma pessoa que a gente sabe que ainda tem um laço, mas a pessoa não responde? Qual o gatilho para falar com ela novamente? Se a pessoa não responde, talvez esse laço só exista na sua cabeça. Sabe? As coisas são como são. As coisas são como são. Pra gente, o sofrimento vem das ilusões que nós criamos. E muitas vezes, eu sei que é duro a gente escutar isso, mas como que você sabe? Você está na cabeça dessa pessoa? Por isso que eu sempre falo, olhe para os fatos. Se essa pessoa não está respondendo, ela pode até gostar de você, mas ela está deixando claro que ela não quer responder, ela não quer dar a devolutiva nessa relação. Luiz, mas na situação de a pessoa ver que eu não estou mais ultra disponível e cobrar a minha disponibilização excessiva novamente. Bom, esse é o problema do futuro? Se for um problema do futuro, ele não existe. Agora, quando ela cobrar, aí você terá algo a responder, a resolver. Bom, se você assistiu essa aula, você já entendeu que você não tem medo de perder a pessoa, que você vai olhar para o gráfico da vontade de ficar bem e você vai entender que se a pessoa não entendeu também, porque você, como uma pessoa disponível, não vai interferir no processo do outro. Ok? Então, gente, vamos colocar os problemas no lugar onde ele realmente existe. Ele só existe no agora. Se agora a pessoa não está gerando esse problema, ele não existe. Ó, mais uma pessoa, parabéns, mais uma pessoa adquiriu o Liberdade Emocional. Meus parabéns, você vai entrar em contato com um material muito rico que vai transformar a sua vida. Este corpo de dor não seria parte da sombra, o negócio não seria abraçar este corpo de dor? O corpo de dor, Elias, não pode ter muita moral, tá? Se você abraça o corpo de dor, ele faz o quê? Ele pode te ludibriar, porque ele é repleto, ele conhece, ele precisa da sua dor, do seu sofrimento. Então você abraça ali o sofrimento, você pode ficar ali abraçado o resto da vida, tá? Então, na verdade, do corpo de dor, você não pode dar muita moral. Ah, ok, corpo de dor, se apareceu, eu não vou te dar moral não, tem mais coisa pra fazer, vou lavar uma louça, vou limpar um carro, vou esfregar a parede, vou fechar aqui meus olhos, vou meditar, tá? O que eu recomendo, através dos meus estudos, né, e inclusive no próprio Liberdade Emocional tem práticas lá expansivas para isso, o que eu recomendo é você convidar essa dor, convidar a sensação, o que eu tô sentindo, não tenta nem dar nome, porque se você começar a pensar sobre a dor que você está sentindo, dar nome e símbolos, você pode dar alimento para o corpo de dor. Tá? Doeu? Nossa senhora, minha barriga tá doendo, meu estômago tá doendo, gente, que dor na minha nuca. Respira, sente essa dor, né? Fica ali e vai se rendendo a ela, até que ela vai perdendo força. E se você conseguir não dar nome, inclusive, para essa dor, não ficar tirando conclusões, você não vai dar alimento para o corpo de dor. E essa dor vai embora, tende a dissipar muito mais rápido do que você ficar abraçado à dor. Preciso me separar, não aguento mais, sinto muito. O outro não querer se relacionar conosco não quer dizer que não fomos suficientes. Exatamente, Luciane. Live necessária, sem palavras, dona Ana. Que bom, viu? Que fez sentido para vocês. Mas seria ruim eu insistir nesse laço que eu sei que existe? Não, gente. Não é sobre ser ruim, é sobre assim, olhe para os fatos, tá? Não é sobre ser bom ou ruim.
A gente só vai saber se vai ser bom ou ruim depois da experiência. Eu sempre convido vocês a entrarem na experiência, porque a experiência tem muito a nos ensinar, né? Entendendo o seguinte, que a frustração, a dor, inclusive, são mecanismos maravilhosos para o nosso desenvolvimento, tá? Não, eu só entendo o seguinte, quando se me usa a palavra insistir, talvez você você está resistente ao cenário e não está aceitando o cenário. E toda vez que nós insistimos, estamos resistentes no cenário, geramos a nós mesmos o quê? Sofrimento. Fica a reflexão. Como não correr o risco de ser palestrinha? Em silêncio. Ouvindo. É verdade. Sabe, mesmo que às vezes a pessoa traga ali a coisa, ela tá falando uma grande de uma bobagem. E você, por dentro, faça a tua palestrinha por dentro. Dona Ana, mas como é que eu vou guardar tudo isso pra mim se eu descobrir, né? A liberdade da expansão da consciência, como é que eu vou guardar isso para mim? Quando você for solicitada pela vida, pelo teu parceiro, pelas circunstâncias, entregue. Mas até então, sabe, se alimente dessa própria luz, entende? E entregue a ela quando você for solicitado. Isso vai ser inclusive um grande exercício para você de autodesenvolvimento. Obrigada, Sheila. Que eu respondi, quem que eu respondi? Ai, meu Deus, eu perdi já, moça. Perdi a moça que eu tinha respondido lá da palestrinha. Perdi ela. Como é que é o nome dela? Da moça? Esqueci. Aqui, Bila Carrara. Calma aí que eu tô chegando em vocês. Eu sou do tipo que me dou demais pra ajudar sempre, mas sempre sou chata por isso. Já melhorei um pouco, mas não sei o que fazer. Joselita, você precisa trabalhar a máscara do abandonado, tá? Você precisa... Veja, talvez o meu canal da minha assinatura, que custa R$37, seria uma coisa interessante pra você. Porque lá eu falo muito sobre apego ansioso. E quem vive no apego ansioso usa muito a máscara do abandonado. Eu acredito que você ia colher muitos frutos. Tá? E participar aqui das aulas, né? Já que você não se você não conseguir ser a minha assinante, né? Mas R$37 por mês, é menos do que esses cafés andam caros, né? Um café custa R$15, um pão com ovo tá mais 15. Live incrível, muito necessária, sem palavras. Imagina, Luiz. Dona Ana, adoro sua falsa lucidez, acho suas colocações tão búdicas. Primeira vez que eu escuto isso. Que aula, já quero a minha assinatura para assistir todas as aulas. Libertador ter autoconhecimento. Sim, Mariane, você vai gostar, viu? Você vai gostar do canal de assinatura, tem muito... Você sabe que tem gente que faz assim, ó. Assina o canal, eu não tenho mais agenda, né? A minha agenda é fila de espera. Aí eles anotam, conforme eles assistiram as aulas, eles anotam as coisas, eles conseguem um encaixe comigo e vêm só fazer um atendimento. Às vezes tem gente que faz um atendimento por ano. E ali vai e faz as anotações, continuam acompanhando o conteúdo, tá? Eu atendo em sessões particulares, mas é como eu acabei de falar, a lista de... Por isso que tem o canal de assinatura, por isso que eu tenho o curso, que é justamente para eu não... Já que eu não consigo atender todo mundo, né? Mas é só encaixe ou fila de espera. A Joselita, preciso me libertar um pouco, às vezes me sinto até mal, ou seja, corpo de dor vivo. Você tem que aprender a silenciar o teu corpo de dor. Então, Joselita, faz um investimento em você, né? Seja uma aluna minha, tá? Ou no Liberdade Emocional, ou na assinatura. Eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Tá aí a Sheila, que não nos deixa enganar. Não nos deixa falar, né? Que é isso, Bia? Te achei aqui. Se a pessoa não responde, devemos mandar mensagem encerrando o ciclo, fase de conhecimento. Se a pessoa não responde e está conhecendo ainda, talvez vamos
considerar o fato, vamos ter um pouquinho mais de clareza, às vezes nem é um relacionamento, então o que é que você vai encerrar, tá? Às vezes você só quer encerrar para não ter que lidar com a rejeição. Então eu encerro e não sou rejeitada, né? Então, talvez nem tenha existido. Cuide você agora da sua vida. Desculpa. Ai, não quis ser, por favor. Vai cuidar da sua história. Mude os atributos do que aconteceu e olhe para você, né? Talvez a pessoa não estava no momento. É isso que eu quis dizer. A gente precisa trabalhar com paixão com a gente, sabe? A gente não foi ensinado isso pra gente na escola. Dona Ana, uma amiga viveu 22 anos casada, se separou faz 1 ano, ainda é sócia dele, trabalha junto. Ela não consegue viver ainda, faz tudo escondido, lutando para sair desse lugar. Poxa vida, ela tinha que fazer liberdade emocional, porque de alguma forma ela é dependente emocional ainda. O curso serve também para nós homens? Claro, imagina! Tem muitos homens que fazem curso liberdade emocional, depois eles vêm, comentam, né? Comentam lá no próprio curso, tem um ambiente, né? Que eu vou lá, depois respondo vocês também. Tem muito homem lá. Imagina. Começa pela assinatura, fica a dica. Meu assinante. Carla Brenner. A assinatura é boa, né, Carla? Eu canso de falar. Viu? Ainda bem que é os alunos que falam por mim, não preciso nem falar mais. O corpo de dor seria pensamentos intrusivos, constantemente pensamentos somente de derrota? Muito bem, Cláudia, é isso aí. Você traduziu de uma forma como está na sua percepção de vida. Isso aí mesmo. Então, sabe esses pensamentos intrusivos que ficam te colocando no derrotismo, num ciclo de sofrimento, num ritmo hipnótico de dor sem fim? Então, é ele mesmo. Oi, Alan! O Alan meu Alan também é meu aluno de imersão, tá? Então, o Alan sabe muito bem que os meus conteúdos, eles são ricos e de uma entrega, assim, genuína, porque eu tenho muito carinho pelo que eu faço. Quero muito que todos vocês sejam libertos, tá? Certo, gente. Foi bom demais estar com vocês. Como é que a Xuxa se despedia? Ela tinha uma música assim, né? Gente, é o seguinte, nunca imaginei, eu sonhava em um dia ser como a Xuxa, e eu sou. Parou pra pensar? Eu tenho um canal, eu tenho espectadores e recebo cartas lindas. Gente, a vida é boa demais. Espero, né, que vocês também mudem os atributos, porque a vida é só uma questão de perspectiva. Como você percebe a vida, muda tudo. Como você se vê, muda tudo. Muito obrigada pela confiança mais uma vez. Espero que você tenha, né, tido um ótimo aproveitamento dessa aula e nos vemos na próxima aula.